Numa manhã cinzenta e abafada em Curitiba, as portas de vidro espelhado da Agência Financeira Nacional se abriram para uma mulher que ninguém parecia notar, mas que mudaria tudo. Isabela Monteiro, de luto e vestida com sobriedade, cruzou o saguão reluzente como quem carrega mais que papéis, levava um legado. O ambiente era luxuoso, silencioso e cheio de pressa. Homens engravatados trocavam palavras rápidas, mulheres com bolsas de grife clicavam no salto sobre o mármore polido. Entre eles, Isabela parecia deslocada, simples demais, jovem demais, negra demais para aquele mundo onde aparências ditavam respeito. Ela caminhava devagar, observando rostos indiferentes que a atravessavam com os olhos sem vê-la. Estava ali para resolver assuntos do espólio de sua mãe, mas logo perceberia que o real obstáculo não seria a burocracia, seria o preconceito. Do lado de fora, o céu carregado prometia chuva. Do lado de dentro, ela já caía invisível, como o silêncio forçado das minorias em espaços que ainda resistem a enxergar além do rótulo. Naquele dia, ninguém ali sabia quem ela era. Mas em poucas horas, todos se lembrariam dela. Para sempre. Isabela atravessou o imponente hall da Agência Financeira Nacional com passos contidos. O luto ainda pesava em sua respiração, como se cada movimento exigisse mais força do que ela tinha. Usava um vestido preto simples, bem cortado, sem ostentação, mas com a elegância silenciosa de quem carrega dignidade no olhar. Carregava uma pasta discreta junto ao corpo, onde guardava os documentos do espólio da mãe. O interior da agência parecia uma vitrine de luxo corporativo. Paredes revestidas de mármore branco, vasos com orquídeas perfeitamente dispostas. Funcionários em trajes impecáveis e uma iluminação indireta que parecia cuidadosamente calculada para destacar o prestígio do lugar. Era um mundo onde tudo comunicava poder, e onde só alguns pareciam autorizados a pertencer. Isabela observava discretamente enquanto esperava para ser atendida. O ambiente era frio, quase clínico. O silêncio era quebrado apenas por sussurros entre funcionários. O tilintar de xícaras de porcelana nas mesas de reunião ao fundo e os passos calculados de clientes que pareciam desfilando status. Apesar de ter chego cedo, Isabela já percebia os olhares atravessados e as expressões impacientes. Nada fora dito abertamente, mas a mensagem era clara. Ela não parecia estar no lugar certo. Havia tensão no ar, não por algo que ela tivesse feito, mas por quem ela era. Naquele universo polido, bastava não se encaixar na estética dominante para ser tratado como intruso. E Isabela sabia, aquele dia exigiria mais do que paciência. Exigiria firmeza. Isabela atravessou o imponente hall da Agência Financeira Nacional com passos contidos. O luto ainda pesava em sua respiração, como se cada movimento exigisse mais força do que ela tinha. Usava um vestido preto simples, bem cortado, sem ostentação, mas com a elegância silenciosa de quem carrega dignidade no olhar. Carregava uma pasta discreta junto ao corpo, onde guardava os documentos do espólio da mãe. O interior da agência parecia uma vitrine de luxo corporativo. Paredes revestidas de mármore branco, vasos com orquídeas perfeitamente dispostas. Funcionários em trajes impecáveis e uma iluminação indireta que parecia cuidadosamente calculada para destacar o prestígio do lugar. Era um mundo onde tudo comunicava poder, e onde só alguns pareciam autorizados a pertencer. Isabela observava discretamente enquanto esperava para ser atendida. O ambiente era frio, quase clínico. O silêncio era quebrado apenas por sussurros entre funcionários. O tilintar de xícaras de porcelana nas mesas de reunião ao fundo e os passos calculados de clientes que pareciam desfilando status. Apesar de ter chego cedo, Isabela já percebia os olhares atravessados e as expressões impacientes. Nada fora dito abertamente, mas a mensagem era clara. Ela não parecia estar no lugar certo. Havia tensão no ar, não por algo que ela tivesse feito, mas por quem ela era. Naquele universo polido, bastava não se encaixar na estética dominante para ser tratado como intruso. E Isabela sabia, aquele dia exigiria mais do que paciência. Exigiria firmeza. Isabela se aproximou da recepção com um leve sorriso educado, como quem respeita o espaço antes de reivindicá-lo. Entregou seus documentos e explicou com calma o motivo da visita. Tratava-se de assuntos legais referentes ao espólio de sua mãe, recentemente falecida. A atendente, sem sequer erguer os olhos do computador, apenas acenou com a cabeça e pediu que ela aguardasse. O tempo passou. Minutos se estenderam em silêncio. Isabela observava enquanto outros clientes chegavam depois dela e, curiosamente, eram chamados quase de imediato. Homens de terno com relógios de grife, mulheres com joias reluzentes, todos recebidos com sorrisos largos e um tom servil. Ela tentou perguntar com gentileza quanto tempo levaria.
A resposta foi um olhar impaciente, seguido de um seco: já estamos verificando, senhora. O tom não era apenas apático, era descartável. Com os olhares agora voltados para ela, Isabela se levantou. O silêncio ainda pairava no saguão, cortado apenas pelo som distante de um telefone tocando em alguma sala. Ela olhou diretamente para Maurício, que tentava recompor a expressão, mas seu rosto denunciava o pânico de quem acabará de reconhecer o tamanho do erro. "O senhor é o gerente, certo?" perguntou Isabela com a voz firme e tranquila diante de todos. Maurício assentiu, engolindo em seco. "Então talvez se lembre de mim. Sou aquela cliente que o senhor ignorou por 3 horas. A mesma que não teve direito nem a um boa tarde." Ele tentou sorrir nervoso e disse: "Senhorita Isabela, houve um mal-entendido. A agência estava com grande fluxo de atendimento e..." Ela o interrompeu com calma. "Não, o senhor me viu e escolheu me ignorar. Não por causa de fila ou sistema, mas porque para o senhor eu não parecia importante." O silêncio se intensificou. Os funcionários pararam o que faziam. Clientes fingiam olhar o celular, mas todos escutavam. O preconceito do senhor não foi uma falha de protocolo. Foi um julgamento. Uma escolha. O senhor me viu e decidiu que eu não merecia atenção. E hoje descobre que ignorou a pessoa que agora lidera esta instituição. Maurício não conseguiu responder. Seu rosto, antes altivo, agora tremia. A exposição pública não veio com gritos, veio com a verdade. E não havia argumento que pudesse abafá-la. Ainda atordoado, Maurício tentou reagir, procurando nas palavras uma saída, um disfarce para o vexame. Mas o olhar de Breno era implacável, não havia espaço para desculpas. O diretor deu um passo à frente, a voz serena, porém carregada de autoridade. "Maurício, como diretor desta instituição e como amigo pessoal da fundadora, é meu dever garantir que o que aconteceu hoje jamais se repita. Discriminação não faz parte da cultura que Helena Monteiro construiu. Nem pode ter espaço sob a liderança da filha dela." O gerente tentou balbuciar algo, talvez um apelo, mas Breno foi direto. "A partir deste momento, o senhor está oficialmente afastado da gerência da agência. Será transferido para uma unidade de apoio administrativo, sem liderança de equipe, e ficará sob avaliação do Comitê de Conduta Interna." O impacto daquelas palavras foi devastador. A notícia percorreu o ambiente em segundos. Funcionários se entreolharam em silêncio, clientes se levantaram discretamente para acompanhar a movimentação. Maurício, outrora arrogante e seguro, agora parecia menor, como se o terno caro não coubesse mais em sua postura encolhida. Aos poucos, a sensação de estar sendo ignorada deliberadamente foi se tornando evidente. Não era um erro de sistema, nem um mal-entendido. Era escolha. Escolha de quem a via, mas não a reconhecia. De quem decidia que ela não era prioridade porque, aos olhos deles, não havia nada nela que sugerisse importância. Uma cliente loira ao lado recebeu até café enquanto aguardava. Um senhor idoso teve sua senha chamada antes mesmo de sentar. Isabela permanecia invisível, sentada na poltrona de couro, encarando a tela do celular como quem tenta ocupar o tempo. Mas o que ela realmente fazia era respirar fundo. Era o começo do que ela já conhecia bem, o sutil, constante e cruel jogo da exclusão. 3 horas. Era esse o tempo que Isabela já esperava sentada na mesma poltrona, com a mesma pasta no colo e a mesma dignidade no semblante. O movimento na agência seguia seu curso, clientes entrando, sendo atendidos, saindo satisfeitos. Todos, menos ela. A cada novo funcionário que surgia, Isabela levantava o olhar, esperançosa de que enfim, seria chamada. Mas nada. Algumas tentativas de abordagem foram recebidas com sorrisos protocolares e promessas vazias de só mais um momento. A paciência começava a se esgotar, não por impaciência pessoal, mas pela certeza crescente de que sua presença estava sendo convenientemente ignorada. Até que, em vez de um atendente, surgiu um segurança. Alto e imponente, com rádio preso ao ombro e um olhar que misturava desconfiança e autoridade. Aproximou-se com calma estudada e perguntou, em tom contido mas cortante: "A senhora está aguardando alguém?" Isabela confirmou, explicando novamente que estava ali por uma questão formal relacionada ao espólio de sua mãe. Ele franziu a testa como se isso fosse pouco e continuou: "É que já faz bastante tempo, e alguns clientes mencionaram que a senhora está aqui sem atendimento." O subtexto era claro, estava incomodando. Ela tentou explicar com firmeza que já havia sido registrada na recepção e que aguardava por respeito ao processo.
O segurança assentiu sem convicção e se afastou, mas não sem antes lançar mais um olhar que dizia o que ninguém dizia em voz alta: você não parece pertencer a esse lugar. Pouco depois das 3 da tarde, as portas de vidro da agência se abriram novamente, desta vez com um ar de movimentação fora do comum. 3 diretores da Agência Financeira Nacional adentraram o saguão, acompanhados por assistentes e seguranças. Entre eles estava o senhor Breno Oliveira, diretor regional da instituição e figura conhecida no meio empresarial. Imediatamente os funcionários se apressaram, endireitaram a postura, sorriram com mais entusiasmo, até o gerente Maurício surgiu de dentro da sala envidraçada, ajustando o paletó com pressa. O olhar de Breno varreu o ambiente até parar, surpreso, sobre uma figura que ele não esperava ver ali daquela forma: Isabela. O semblante dele mudou, um misto de emoção e reconhecimento genuíno. Caminhou até ela com passos firmes e, diante de todos, estendeu as mãos e disse com voz clara e respeitosa: Isabela Monteiro, que honra te ver aqui. Sua mãe se orgulharia. O saguão parou. Murmúrios surgiram. Maurício empalideceu. A recepcionista arregalou os olhos. O silêncio que se formou era mais eloquente que qualquer discurso. Breno então se virou para os demais e completou, sem rodeios: para quem ainda não sabe, está aí a nova principal acionista da Agência Financeira Nacional, herdeira legítima do legado da fundadora, Helena Monteiro. O impacto foi imediato. Rostos antes indiferentes se contraíram em desconforto. O que antes era invisível agora era centro de tudo. E o constrangimento que invadiu o ambiente tinha nome, sobrenome, e um passado que todos fingiam ter esquecido. Isabela permaneceu em pé, sem qualquer gesto de triunfo. Seu rosto não carregava vingança, apenas firmeza. Breno concluiu com um olhar que percorria todos ao redor: a liderança deste banco precisa refletir os valores que o fundaram: respeito, equidade e justiça. E hoje, esses valores voltam a ocupar o lugar de onde jamais deveriam ter saído. A ordem havia sido restabelecida, e com ela, um novo tempo começava a nascer. E aí? Você também já foi invisível em algum lugar onde deveria ser visto? Já sentiu aquele olhar que não te enxerga, só te escaneia? Pois é, Isabela não foi a primeira, e infelizmente não será a última. Mas hoje, ela mostrou que a justiça nem sempre grita. Às vezes, ela chega com um salto discreto, um olhar firme e uma assinatura poderosa. Essa história é um lembrete de que aparência não define competência nem respeito, que educação não é sinônimo de submissão, e que quando o preconceito é revelado à luz do dia, ele encolhe. Agora fala pra gente, você já viveu algo parecido? Já foi subestimado por não parecer a pessoa certa? Deixa nos comentários, seu relato pode inspirar mais gente a se posicionar, como a Isabela fez. Ah, e se você curtiu esse roteiro com plot twist, justiça poética e um tapa sem mão no sistema, já sabe, né? Dá aquele like que vale um contrato milionário, se inscreve no canal para não perder os próximos roteiros que vão te dar mais emoção que reunião de herança, e ativa o sininho, porque a próxima história pode ser a sua. Aqui, cada história tem propósito, cada roteiro tem alma e cada final é só o começo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, não subestime ninguém. Você nunca sabe quem está prestes a assumir a sala de reuniões.